Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui hoje, nesta terça-feira, dia 31 de dezembro de 2024, para trabalhar um tema muito particular nesse nosso programa Paisagens de número 76. Atenção ao cotidiano. Nesse programa, que é o último de 2024, quero dedicar-me a um tema que me é muito caro e ao qual tenho dedicado uma atenção muito particular há muito tempo, que é o tema do brilho do cotidiano, da mística do cotidiano. Dediquei um dos capítulos de um de meus livros recentes, presente numa trilogia mística que escrevi, em particular no livro sobre a mística zen budista. Há um capítulo sobre essa questão. E minhas reflexões tecidas nos diversos cursos ou nos seminários de mística que participei, sempre toquei nesse tema, por exemplo, recorrendo a místicos como Thomas Merton, falando sobre a vida contemplativa inserida no tempo. Para Thomas Merton, a vida do contemplativo não tem nada de muito especial ou de peculiar, possibilitado para poucos, mas a vida contemplativa é simplesmente viver como peixe na água. Também com outro grande místico jesuíta, Teilhard de Chardin, no seu livro O Meio Divino, que é uma peça preciosa da mística, ele diz que Deus, o grande mistério, nos espera verdadeiramente nas coisas, nas pequenas coisas. Nos espera em cada instante da nossa ação, na obra do momento. Ele, esse mistério, está na ponta da caneta, na ponta da picareta, do pincel, da agulha, do coração, do pensamento. Diz Teilhard, numa frase que eu repito permanentemente: nada é profano aqui embaixo, para quem sabe ver. Aprendi também com uma outra filósofa que nem sempre é muito contemplada nas reflexões, a filósofa de Málaga, Maria Zambrano, que viveu também muito tempo na Itália. Ela disse que a mística é um desaforado amor pelo todo. A mística, diz ela, não convoca a um abandono da realidade, mas a mística provoca um adentrar-se na realidade, penetrando a fundo na sua espessura. Zambrano, comentando João da Cruz, assinala que não é o nada nem o vazio que nos aguarda na sedenta busca em nosso cotidiano, mas o que nos aguarda é a real presença de todas as coisas, em sua densa fragrância e poesia. As montanhas, os vales solitários, as ilhas estranhas,
os rios sonorosos, o sibilo dos ares amorosos e a noite sossegada. Igualmente, o grande poeta Rimbaud diz que os poetas, eles se alimentam de pedras, de terra, de ar, de rochas, de carvão e de ferro. Poetas sempre estão em busca de rumores novos, de rastros, partindo com infinito amor dentro do peito. Ou então Rilke, Rainer Maria Rilke, cujas elegias de Duino me causam sempre uma admiração profunda. Rilke também nos convoca a ver com todos os olhos o aberto e desvendar o que há de mais íntimo nas coisas, apesar de todas as dificuldades do entendimento, de captar a armadilha secreta da terra silenciosa que pressiona os amantes para em seu sentimento se recolher e transfigurar cada coisa. E poder gritar a todos os rincões, né? Com todo o pulmão, Hier sein ist herrlich. Estar aqui é esplendor. Ou também filósofos não religiosos, como André Comte-Sponville, ou buscadores como Raymond Panicard, que falam da imanencidade ou da sempiternidade, de uma compreensão mística como experiência integral da realidade, como diz Panicard, de contemplação da natureza na sua imanencidade, o sentimento de pertencer ao mundo, ou como diz Caetano Veloso, de fazer um acordo com o mundo, de acolhida da deslumbrante presença de tudo, da alegria de habitar o universo. Essa percepção me veio aprofundada em vários cursos ou conferências que eu dei sobre a espiritualidade zen budista, em particular, quando abordei a reflexão de um dos grandes mestres do Soto Zen, Dogen, que nasceu no ano de 1200 e morreu no ano de 1253. Com esse mestre, eu aprendi a riqueza de uma espiritualidade do cotidiano. Aprendi também a importância da atenção ao instante presente. Aliás, é o título de um dos lindos livros do Dogen, né? Que é Zenki. Cada instante é um instante de plenitude, diz ele, né? Mesmo reconhecendo a relevância imprescindível dos exercícios espirituais ou da prática do zazen, como fazem os zen budistas, a base essencial onde habita o humus da sabedoria, do Dharma, é a vida mesmo, em toda a sua tessitura. Compreender o caminho de Buda, diz Dogen, é não apenas esquecer a si mesmo, mas deixar-se abrigar por todas as coisas do universo. Na tradição budista Mahayana, a vida é o que há de mais essencial. Dogen sublinha a todo tempo a importância do cuidado, da delicadeza e da atenção para com o presente,
em cada um de seus instantes. Há para ele uma relação de proximidade entre a natureza e o despertar. Os diversos capítulos de sua obra fundamental, Shobogenzo, bem como os poemas recolhidos por Dogen no seu Sanshodoei, expressam esse profundo amor à natureza. Alguns dos títulos de livros do Shobogenzo já nos facultam perceber essa presença. Por exemplo, Tsuki, que é a lua, Shunju, primavera e outono, Kato, cipó, Akujushi, cipreste, Baika, flor de pêssego, Udonji, a flor de udumbra. E assim vai. Os títulos remetem à natureza. Há todo um rico aprendizado favorecido na tradição Zen, no sentido de desocultar a presença do invisível ou do mistério no âmbito mesmo do visível, do aquém, e poder captar a ressonância essencial do universo. Aqui essa palavra muito importante do Zen Budismo, ressonância. Tudo que acontece num instante ecoa, ressoa. Dogen pôde cantar num dos seus poemas do Sanshodoei, o eco dos vales, o grito dos símios nas alturas, não fazem senão recitar sem cessar as escrituras. Na verdade, toda a realidade natural envolvendo as montanhas, rios, a imensidão da terra, constituem o oceano da natureza de Buda. Ou ainda, como assinalado num de seus livros, Otsumu Joshin, em cada poeira, diz Dogen, existem milhares de escrituras santas e um número incomensurável de despertares. Essa percepção profunda da realidade natural pressupõe, porém, um trabalho de interioridade, um exercício de aperfeiçoamento do olhar. Não são todos que conseguem captar essa ressonância do universo, mas, sobretudo, aqueles que passaram por uma transformação interior, rompendo com a perspectiva egóica e possessiva, deixando-se envolver pela experiência direta que antecede toda a distinção entre sujeito e objeto. Em esclarecedora obra sobre a filosofia do Zen Budismo, Toshiko Izutsu aborda essa questão do ver na tradição do Zen, com recurso da visão ordinária que se limita ao fato imediato. Nem sempre conseguimos captar o outro lado das coisas, ou como diz Thomas Merton, o outro lado da montanha, que escapa ao olhar do fotógrafo, de captar o mistério implícito nas coisas, o outro lado das coisas. É quando o olhar se perde nas coisas sem, porém, reconhecê-las. Nem sempre a visão daquilo que está diante dos olhos favorece a percepção de sua profundidade. A gente viu recentemente no lindo filme do Wim Wenders, né? Dias Perfeitos, o olhar daquele
cuidador de banheiros, aquele homem simples no Japão, a ligação profunda que ele tinha com a natureza. A primeira coisa que ele fazia ao sair de casa para o trabalho era olhar para o céu e ver as árvores, né? De captar a presença do brilho do sol atravessando as folhagens. Num lindo texto de Suzuki, outro grande mestre Zen que difundiu o Zen budismo no Ocidente, um dos primeiros, né? Num texto que ele escreveu chamado Conferências sobre o Zen Budismo, que está no livro Zen Budismo e Psicanálise, de vários autores, entre os quais Suzuki, Erich Fromm, né? Um livro de 1970. Há uma passagem maravilhosa onde ele narra um breve haikai de Basho. Basho, que foi esse grande poeta japonês do século XVII, nasceu em 1644 e morreu em 1694. O haikai dizia: quando olho atentamente, vejo florir a Nazuna ao pé da sebe. O poeta, movido pela atenção, percebe alguma coisa quase desprezada junto à sebe, alguma coisa raras vezes notadas pelos que passam pelo caminho, aquele caminho de terra, aquela pequenina flor despretensiosa que está ali na margem do caminho, e muitos passam e não percebem. O poeta sabe ler em cada pétala o mais profundo mistério da vida. Como sublinha Suzuki, quando temos o espírito franqueado ao poético, ou ao místico, ou ao religioso, sentimos como sentiu Basho, que até numa haste de relva silvestre há qualquer coisa que transcende totalmente os sentimentos. É a descoberta da grandeza nas coisas pequenas, nos pequenos sinais do cotidiano, nos pequenos rastros do cotidiano. Cito também aqui outro livro muito bonito, de um autor que eu gosto muito, que é o Gaston Bachelard, A Intuição do Instante. Em determinado momento ele cita Rupnel, que diz: o tempo só tem uma realidade, a do instante. Poetas grandiosos como Baudelaire captaram como poucos esse instante estabilizado. Aqui eu cito uma passagem de Baudelaire. No fundo de seus olhos adoráveis, vejo sempre a hora distintamente, sempre a mesma, uma hora vasta, solene, grande como o espaço, sem divisões de minutos nem de segundos, uma hora imóvel que não é marcada pelos relógios. Na tradição Zen, aprendemos que não existe nada além do mundo fenomênico, do mundo que está aí. Não se fala ali de coisas transcendentais que se destacam do espaço e do tempo. O que há, dizem os mestres do Zen, o que há é esse mundo sensível e concreto na sua espessura vital. O Nirvana
está imerso no samsara. O pensamento de Dogen reflete essa dedicada atenção ao fluxo da existência cotidiana, sem que ocorra um acento numa transcendência específica. Há algo de singularmente profano e absolutamente cotidiano no Zen, apresentado por Dogen. Relata-se que o grande mestre Bodhidharma, ao ser indagado pelo imperador Wu sobre o traço de santidade presente no ensinamento do budismo, ele respondeu com tranquilidade: o que há é uma imensa vacuidade e nada o que fazer com a santidade. Em um ilustrativo capítulo do Shobogenzo, dedicado ao tema da vida cotidiana, Kajō, Dogen assinala que os grandes mestres e patriarcas do Zen simplesmente comem arroz e bebem chá. Não há nada de muito nobre na vida desses grandes homens, senão a imersão nas coisas mais simples do cotidiano. O chá ordinário, as refeições frugais, constituem o pensamento daqueles que despertaram e as palavras dos patriarcas. O que o Zen pontualiza é que o mundo fenomênico não se reduz à trama das coisas sensíveis que se apresentam ao ego empírico ordinário. Enquanto o olhar ordinário, essencialista, só consegue ver a montanha como montanha e o rio como rio, o olhar Zen passou pela experiência do abismo do nada, passou pela experiência fundamental do desapego. Para além da superfície fenomênica, ele consegue agora, dinamizado por distinta experiência, captar a mesma montanha sob nova perspectiva. A montanha é de novo montanha, ou ainda, a montanha é simplesmente montanha. O olhar vem revigorado a partir de seu renascimento desde o próprio abismo do nada, sinalizando a presença de um indivíduo que foi completamente transformado na sua estruturação interna pelo olhar. De um olhar que passou por uma atividade específica, Gyoji, pontuada por um modo de conceber e viver a própria vida cotidiana segundo uma espiritualidade peculiar. Um dito tradicional de um grande mestre Zen, Matsu, que morreu em 788, ele dizia: o Zen é a consciência cotidiana. Todas as coisas cantam a verdade. Não há, portanto, que sair do mundo para gozar a experiência espiritual. A experiência espiritual está no mundo. Se alguém quer de fato penetrar na verdade do Zen, diz Suzuki, deve fazê-lo quando está de pé, ou andando, dormindo ou sentado, na palavra ou no silêncio, em meio aos afazeres do trabalho cotidiano. O que marca é a pontualidade do olhar. Acolher o cotidiano na sua elementar maravilha é dos mais importantes desafios apresentados para nós. A percepção da novidade das coisas em cada singular momento ou instante. Um olhar capaz de captar o essencial da gratuidade. Mushotoku, a gratuidade das coisas. Outro mestre Zen, Kodo Sawaki, que morreu em 1965, dizia: os homens acumulam conhecimentos, mas eu penso que o fim último seja poder sentir
o som dos vales e olhar as cores das montanhas. Portanto, a autêntica meditação não se dá no distanciamento do instante, mas no adentramento da sua espessura. O instante é o tempo em que nascemos e amamos, onde operamos e morremos. Não há um outro momento. O importante é colocar os cogumelos para secar ao sol. O acontecimento por excelência, diz Dogen, é a vida. A vida que se vive em cada um de seus instantes e por meio da qual todos podem celebrar a alegria de estar aqui ou de estar aí. A vida de todos os dias torna-se lugar de uma inusitada liturgia. Cada coisa canta a verdade sem nada acrescentar. Portanto, o despertar espiritual não é nada mais que a tomada viva de consciência desse instante presente, nas suas misteriosas malhas de enigma, de surpresa, de espanto e de gratuidade. E o organismo privilegiado para acolher essa pulsação da vida que se acomoda em cada instante é o coração. Kokoro. Então, essa beleza de poder perceber, de captar o ressoar de si mesmo com a multidão dos seres do universo, numa linda inter-relação, onde não há sujeito privilegiado, onde fazemos parte viva, em igual igualdade com todos os seres do universo. É o coração liberto que coloca o ser humano em disponibilização para ouvir com alegria o canto das coisas, o sentimento e a emoção das flores. Com isso, então, gente querida, concluímos mais um programa Paisagens nesse final de ano, esse último dia do ano. E que todos possam ter um 2025 com um colorido diferente do que foi 2024, com tanta guerra, destruição, insensibilidade, e que possamos estar atentos cada vez mais a esse mistério do outro mundo que brilha no sempre já aí, né? E perceber a magnífica textura da presença do mistério nos caminhos do real. Um grande abraço a todas e todas, paz e bem.